Quando pensamos em O Poderoso Chefão, a mente coletiva costuma desenhar imediatamente um cenário repleto de violência coreografada, automóveis pretos dos anos 40, casamentos tradicionais italianos e homens de terno sussurrando propostas impossíveis de recusar. No entanto, reduzir a obra-prima dirigida por Francis Ford Coppola e baseada no romance de Mario Puzo a um mero filme de máfia ou a uma exaltação do crime organizado é ignorar a sua verdadeira e mais brilhante genialidade. A saga da família Corleone funciona, na verdade, como um espelho côncavo da própria civilização ocidental. Um profundo tratado filosófico e sociológico sobre a natureza do poder, a anatomia da moralidade humana e as engrenagens ocultas e cruéis que sustentam o chamado sonho americano. Ao longo das décadas, o filme transcendeu o status de entretenimento pop para se tornar um objeto de estudos acadêmicos, justamente porque suas lições não se limitam ao submundo do crime. O que Coppola construiu foi uma radiografia de como os indivíduos se organizam em tempos de crise, como a autoridade é construída a partir do nada e como a sobrevivência em um mundo inerentemente hostil exige uma compreensão cirúrgica das fraquezas humanas. Ao analisar as entrelinhas dessa narrativa cinematográfica, descobrimos ensinamentos que tocam na essência da filosofia política, da psicologia comportamental e da ética, forçando o espectador a se questionar se os valores que consideramos corretos na teoria realmente sobrevivem quando testados pelo pragmatismo do mundo real. Meu nome é Maxwell, seja bem-vindo ao canal Órbita em Saturno e vamos destrinchar a filosofia por trás do filme O Poderoso Chefão. O realismo político. A fundação filosófica sobre o qual todo o império dos Corleone é erguida bebe diretamente da fonte do realismo político, cujas raízes remetem a Nicolau Maquiavel e sua seminal obra O Príncipe, escrita no século XVI. Dom Vito Corleone não opera em momento algum como um vilão sádico de quadrinhos ou como um criminoso impetuoso que busca o caos pelo prazer da destruição. Ele é fundamentalmente um governante de Estado disfarçado, um estrategista cujo foco principal é a estabilidade, a segurança e a perpetuação de sua linhagem. Para a filosofia Corleone, o mundo exterior não é regido por leis divinas ou por uma justiça natural implícita, mas sim por uma tensão constante entre o caos anárquico e a ordem estabelecida. E essa ordem, dentro da cosmovisão da máfia, só pode ser mantida através de dois pilares fundamentais: o poder absoluto e o respeito mútuo cultivado pelo medo calculado. É desse ecossistema de sobrevivência que nasce uma das máximas famosas e mais produzidas da história do cinema: mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Longe de ser apenas um aforismo de paranoia ou desconfiança barata, essa postura reflete o núcleo da real política. Michael Corleone, ao assumir o manto de seu pai, eleva esse conceito a um nível científico. Ele compreende que o perigo real nunca vem daqueles que se posicionam abertamente contra você, mas sim daqueles que operam nas sombras da sua intimidade. Para governar com eficiência, é preciso estudar o inimigo, compreender as suas motivações íntimas, antecipar cada um dos seus passos e, se necessário, respirar o mesmo ar que ele sem demonstrar qualquer sinal de hostilidade.
O ensinamento político definitivo da obra é o de que o poder não tolera a distração ou amadorismo. Uma leitura analítica do cenário geopolítico ao redor e, acima de tudo, a capacidade quase sobre-humana de silenciar as afeições pessoais em nome de uma estratégia de longo prazo. A genialidade narrativa do filme se manifesta logo nos seus primeiros minutos. Na emblemática e sombria cena de abertura, onde o agente funerário americano Bonacera clama por justiça diretamente a Don Corleone. A primeira frase proferida por ele, "Eu acredito na América", carrega uma ironia dolorosa que ecoa por todo o restante da trilogia. Bonacera recorre ao padrinho porque o sistema legal oficial de Nova York dos anos 1940 falhou miseravelmente com ele. Os homens que agrediram brutalmente sua filha foram levados a um tribunal legítimo, mas receberam uma sentença suspensa e saíram em liberdade no mesmo dia. Rindo da dor da vítima, esse momento específico serve como uma crítica contundente e feroz às teorias clássicas do contrato social elaborada por filósofos como Thomas Hobbes e John Locke. De acordo com a filosofia contratualista, o indivíduo abre mão de sua liberdade natural e do direito de exercer a violência por conta própria, transferindo esse monopólio para o Estado em troca de proteção, segurança e justiça imparcial. O filme postula uma tese incômoda. Quando o Estado quebra essa promessa fundamental e deixa de proteger o cidadão comum, o contrato social se rompe e o indivíduo é empurrado de volta ao estado da natureza, sendo obrigado a buscar uma ordem alternativa para restaurar o equilíbrio. Dom Vito preenche esse vácuo institucional, criando uma ética paralela, um governo invisível fundamentado na lealdade recíproca e na cobrança de favores. Ao questionar a Bonacera sobre o porquê de ele ter recorrido à polícia e aos tribunais em vez de ter batido primeiro à porta de Don Corleone, o padrinho expõe a hipocrisia das instituições formais, demonstrando que a burocracia do Estado muitas vezes protege os culpados e desampara os inocentes. A máfia, nesse contexto específico, não se apresenta como uma rebelião contra a ordem, mas sim como uma rede de segurança distorcida que favorece a justiça que o tribunal negou. Contudo, o filme não romantiza essa dinâmica. Ele deixa claro que essa justiça alternativa cobra o preço mais caro de todos: a submissão total do indivíduo, a entrega da sua autonomia e a hipoteca eterna de sua própria alma ao Don Corleone. Razão versus emoção. No universo implacável projetado em O Poderoso Chefão, a impulsividade, a vaidade e o descontrole emocional não são apenas falhas de caráter. Eles equivalem a uma sentença de morte sumária. A narrativa ilustra essa lição psicológica de forma brilhante através do contraste comportamental e do destino trágico dos irmãos Corleone. Santiago Sonny Corleone, o filho mais velho e herdeiro natural do império, é a personificação do homem passional, dominado pelos impulsos do ego e pela agressividade imediata. Ele reage com o fígado a cada provocação externa. Quando ele descobre que sua irmã está sendo espancada pelo marido, sua fúria cega oblitera qualquer capacidade de raciocínio lógico, fazendo com que ele caia em uma emboscada milimetricamente planejada por seus rivais numa cabine de pedágio, onde seu corpo é metralhado sem piedade. Sonny morre porque permitiu que a emoção ditasse sua estratégia. Em contrapartida, Dom Vito e, posteriormente, Michael Corleone praticam uma vertente pragmática e corrompida do estoicismo antigo. Para eles, a dor da perda, a quebra da confiança, a ofensa pública e a fúria interna
devem ser imediatamente congeladas e guardadas em uma caixa até que possam ser processadas e transformadas em ações frias, puramente calculadas e cirúrgicas. O ensinamento que Vito tenta transmitir a Sony sintetiza perfeitamente essa doutrina de autocontrole. Nunca odeie seus inimigos. Isso afeta o seu julgamento. Quando você odeia alguém, você se torna emocionalmente dependente dessa pessoa, permitindo que as ações delas controlem seu estado de espírito e obscureçam a sua visão do tabuleiro. A obra ensina que a clareza mental absoluta e a imparcialidade sob extrema pressão são as maiores ferramentas de liderança existentes. Reagir no calor do momento significa entregar voluntariamente o controle da sua vida e dos seus negócios nas mãos do seu oponente, que usará o temperamento seu contra você mesmo. O verdadeiro coração filosófico e a espinha dorsal dramática de toda a saga residem no eterno e angustiante embate entre o determinismo e o livre-arbítrio, magistralmente personificado na jornada existencial de Michael Corleone. No início da história, Michael se apresenta como um antípoda de sua família, um herói de guerra condecorado, educado em uma universidade de prestígio, que recusava veementemente qualquer envolvimento com os negócios escusos do seu pai. Ele deseja traçar seu próprio caminho na sociedade legítima e diz explicitamente à sua namorada, Kay, essa é minha família, não sou eu. Contudo, as circunstâncias e o destino conspiram de uma forma violenta contra Dom Vito, sofrendo um atentado e ficando incapacitado. Diante da ameaça iminente de aniquilação de seu pai e de seus irmãos, as amarras do sangue e do dever moral puxam Michael de volta para o epicentro do conflito, forçando-o a cometer seu primeiro assassinato duplo em um restaurante no Bronx. A partir desse momento de não retorno, o roteiro abandona o formato do filme policial e assume os contornos de uma autêntica tragédia grega clássica, assemelhante-se ao mito de Édipo. Quanto mais Michael luta contra a engrenagem e tenta legitimar os negócios da família para libertá-los do crime, mais ele é sugado pelo abismo e mais ele se transforma naquilo que mais temia e desprezava. Para salvar a família, ele precisa se tornar o monstro definitivo. Ele sacrifica metodicamente sua moralidade, sua paz de espírito, seus ideais de juventude e sua própria inocência. O paradoxo de sua liderança é tão cruel quanto autodestrutivo, culminando na decisão glacial de ordenar a execução do seu próprio irmão, Fredo, por uma traição passada. Michael comete o maior pecado familiar imaginável para garantir a sobrevivência da instituição familiar. Em nome da preservação da dinastia e da segurança mútua, ele aniquila a própria essência espiritual daquilo que um dia jurou defender: o legado e o custo do poder. Ao fechar as cortinas e apagar as luzes da trilogia, a monumental lição deixada por O Poderoso Chefão não oferece respostas fáceis, carregando, ao invés disso, uma profunda e desconfortável ambivalência existencial. Por um lado, a obra funciona como um manual de excelência sobre a preservação de valores universais que parecem escassos na modernidade. A importância inegociável do núcleo familiar, o valor sagrado da palavra empenhada, a necessidade de cultivar o respeito através das ações, a inteligência estratégica de mercado e o domínio absoluto sobre as próprias paixões. Por outro lado, e de repente forma muito mais avassaladora, o filme serve como um aviso sombrio e melancólico sobre a natureza corrosiva do poder político e financeiro quando esse se torna um fim em si mesmo. A imagem final e icônica de Michael Corleone sentado completamente sozinho no jardim de sua propriedade em Lake Town, envelhecido precocemente, envolto pelo silêncio sepulcral e encarando o vazio absoluto.
sintetiza com perfeição o preço real de sua vitória. Ele foi matematicamente perfeito em todas as suas estratégias. Eliminou cada um de seus inimigos externos, blindou seu império corporativo contra crises e acumulou mais riquezas e influências que o seu pai jamais sonhou. No entanto, o custo dessa perfeição técnica foi a falência total de sua humanidade, o divórcio de sua esposa, o afastamento de seus filhos e a morte de seus irmãos. No fim das contas, a filosofia profunda da saga Corleone nos confronta com uma incômoda e atemporal reflexão sobre a ambição humana. De que adianta arquitetar estratégias brilhantes, conquistar o topo do mundo e construir um império inabalável se, para sobreviver ao longo do processo, você for obrigado a destruir pedaços por pedaços de tudo aquilo que dava significado à sua jornada? E se você gostou desse vídeo, experimente deixar seu like aqui para o YouTube entender que o vídeo foi bom. Também se inscreva no canal para mais vídeos contemplativos e filosóficos como esse. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.